Olá, tudo bem? Quero te fazer uma pergunta logo de cara. Quanto que você pagaria por um resgate de alguém que você ama? Ou se fosse ao contrário, quanto você seria capaz de agradecer alguém por ter pago um alto preço pelo resgate da sua vida? Você já parou para pensar nisso? Ei, deixa aí escrito no comentário aí no canal aqui da plataforma do YouTube que eu vou te responder. Deixa o seu like, compartilhe, mas me responda se for possível. Quanto que você pagaria por amor de uma história de alguém? Quanto você agradeceria a alguém que deu a própria vida por amor da sua história? Venha comigo nesse vídeo! Estamos aqui no 9º capítulo da série sobre Jesus Cristo. E hoje eu quero falar sobre a crucificação. Momento muito delicado de agonia que nosso Jesus passou. Mas antes de chegarmos na cruz, Jesus ele tem que passar por 6 tipos de julgamento. Eu vou falar de uma forma bem resumida para vocês os 6 julgamentos ao qual Jesus passou, tá ok? Jesus ele passa pelo julgamento, mas é interessante que quando Jesus vai passar por esse julgamento, o profeta Isaías no capítulo de número 53 e no versículo de número 7, Isaías ele deixa um versículo muito lindo que nos chama a atenção que Jesus iria passar naquela cruz. O profeta Isaías já dizia assim, e ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Suportou tudo no silêncio, por amor da tua história. Isaías capítulo 53, versículo de número 7. Ok, pessoal, olha só. Jesus ele passa por 6 tipos de julgamento. O primeiro julgamento ele passa com um homem chamado Anás, um ex-sumo sacerdote dos judeus, tá certo? E nessa acusação que Jesus tem, desse julgamento, o resultado desse julgamento de forma ilegal que aconteceu porque foi feito à noite, de forma preconceituosa e de forma violenta. Nesse primeiro resultado foi considerado culpado, então ele é enviado a Caifás. No seu segundo julgamento, mediante a Caifás, genro de Anás, e o Sinédrio, ele é julgado de uma forma ilegal também, porque foi feito à noite, fizeram um falso testemunho de forma violenta. E o resultado desse julgamento foi declarado culpado de blasfêmia e enviado para o Sinédrio. Meu irmão, Jesus tinha que passar por todos esses caminhos. Era um procedimento que acontecia, porém estava acontecendo de forma ilegal com Jesus. No terceiro, Jesus ele vai lá para o Sinédrio, diante de 70 dirigentes de Israel, tá certo? E quando isso acontece, lá também ele recebe uma acusação de forma ilegal, acusação trocada, sem testemunho e voto impróprio. Então, nesse relatório ou nesse julgamento, Jesus é culpado de blasfêmia e enviado a Pilatos, tá certo? Lá com Pilatos, governador da Judéia, que estava em atrito com Roma, então era, meus irmãos, assim, uma briga muito política também já acontecia naquela época. Então nesse quarto julgamento, Jesus agora, ele está passando pelo processo ali, de um tipo de julgamento entre Roma, né, o romano e civil, e de forma ilegal. E mais um julgamento de Jesus naquela lá, o veredito foi que ele era inocente. Então, o que acontece? Pilatos então agora trata ele como inocente. Pilatos envia-o a Herodes Antipas, tá? Povo que rejeitou Pilatos, tá certo? Aí, quando isso acontece, nós vamos para o quinto julgamento. Jesus ele vai lá para Herodes Antipas, governador da Galileia. Lá o que acontece? Lá, sem base,
zombaria na corte sem defesa e violência, tá? O que aconteceu? O resultado foi maltratos a Jesus, zombaria e retorno a Pilatos, sem a decisão de Herodes. Olha que confusão que aconteceu, mas Jesus estava lá como nós lemos. Ele não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Eita! O sexto julgamento, Jesus está diante de Pilatos pela segunda vez, tá certo? Aí a acusação foi uma traição sem provas. Pilatos barganhou com a multidão, colocando Cristo no nível de Barrabás, um criminoso, que foi lá então que colocaram, olha, na festa da Páscoa sempre libertamos um criminoso. Então o povo começou a clamar, dizendo: ei, solte a Barrabás e mate-o, esse que se chama Jesus. Então o resultado disso, esse sexto julgamento, foi considerado inocente, mas Pilatos lavou as suas mãos e permitiu que ele fosse crucificado. Jesus passa por esses 6 tipos de julgamento. Ele passa por esses 6 tipos de julgamento. E Jesus agora tem que enfrentar uma cruz terrível, uma cruz muito dolorosa, tá certo? Eu estou com um livro de apoio aqui, meus irmãos, que é um livro chamado Marcado para Morrer, tá? Sua paixão foi uma tragédia ou foi a sua missão? Uma pergunta que o escritor colocou é muito interessante. Charles Swindoll, um homem aqui de extrema qualidade nas escritas, um livro muito bom para meditação, e é através dele que eu estou trazendo esses relatos para vocês, tá certo? Então o povo gritava: solte a Barrabás. Eita, soltaram-se a Barrabás. Olha só o preço de uma liberdade. Jesus agora está sendo preso e Barrabás, aquele ladrão homicida, está sendo solto. Jesus já começa, antes mesmo de ser crucificado, Jesus já começa a ser o grande libertador. Barrabás foi liberto da morte de cruz por causa que Jesus entrou em cena. Quantas vezes, eita, olha, desceu agora do céu aqui, hein? Quantas vezes o inimigo quis matar você, quantas vezes o inimigo armou cilada para ver você caído, destruído, derrotado. Mas Jesus chegou primeiro e diz: o liberta, porque eu vou pagar o preço de sangue por amor da história desse meu filho ou dessa minha filha. Jesus já pagou um preço de sangue pela tua história naquela cruz do Calvário, meu irmão. Não se preocupa, você é livre, liberto. Basta você tê-lo como salvador da tua vida, obedecer os mandamentos, os preceitos bíblicos, que você terá grande bonança, gozo, alegria e a paz que precede todo o entendimento de qualquer homem na face desta terra. Jesus, ele passa pela crucificação, tá certo? Então Barrabás, ele perde a cruz, é liberto porque Jesus chega, e quando Jesus chega, algo diferente acontece, tá certo, meus irmãos? Olha só, Jesus é entregue para ser crucificado. Então, ouvindo Pilatos aquelas palavras, trouxe Jesus para fora e assentou-se no tribunal num lugar chamado Pavimento, no hebraico, que é Gábata, tá? E era para escreve Pascual, cerca da hora sexta. E disse aos judeus, olha o que ele diz: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. E disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou
para ser crucificado. João capítulo de número 19, versículo 13 ao 16. Tá certo? Então vamos lá. A tortura física e o açoitamento de Jesus foi muito forte. Tá? Naqueles dias, irmãos, havia dois tipos de açoite, tá certo? O judeu e o romano. O método do judeu é descrito em Deuteronômio capítulo 25, do 1 ao 3, onde se afirma que uma pessoa não poderia ser chicotada mais de 40 vezes, visto que os judeus tinham medo de quebrar a lei de Deus. Eles comumente batiam na vítima 39 vezes, estando seguro meticulosamente da coragem que não ultrapassara as 40 chicotadas. Mas na tortura romana não há quantidade específica de golpes que a vítima poderia receber. Entendendo assim, os romanos chamavam a sua tortura pelo espancamento de meio caminho para a morte. Você sabia disso, meu irmão? Olha que Jesus passou açoites, tá? E como que era feito esses açoites, tá certo, moço? Olha só, vou trazer aqui para vocês, tá certo? Venha comigo aí, se estiver gostando, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal, tá certo? Vamos lá. Antes da tortura começar, a vítima era despida de todas as suas roupas e colocada com um tórax inclinado sobre um grosso tronco ou um poste. Na base do poste ou um tronco havia 4 argolas de metal. Os pulsos e tornozelos dos condenados eram algemados e essas argolas, Jesus foi despido, colocado inclinado sobre o tronco, com seus pulsos e tornozelos amarrado ao poste. Olha só que Jesus passou por amor da tua história. Eu te perguntei aí, quanto você seria capaz de pagar pela liberdade de alguém que você ama? Ou o que você faria por alguém que pagou um alto preço para que você estivesse livre? É de se pensar, não é, meu irmão? Como que era feito o açoite? O açoite era feito por um homem especializado na sádica tarefa de tortura. O instrumento usado para o açoite se chamava flagelo ou azorrague. Era uma peça de madeira de 14 polegadas de comprimento, de forma redonda, igual uma vassoura de mão, tá certo? Ao qual eram ligadas carreiras de couro que tinha na ponta pedaços de vidros, ossos e partes cortadas de metal. O soldado que realizava o açoite ficava numa posição 6 pés atrás de Jesus e estendia suas pernas. O flagelo era jogado para trás, certo? E assobiava quando o golpe era desferido, fazendo um som surdo quando as correias de couro vergastavam as costelas. Meu Deus! Os pedaços de ossos e metais presos nas pontas das correias fustigavam o lado direito do corpo e provocavam pequenas hemorragias subitâneas no peito. O flagelo, ou azorraze, ia para trás novamente, direcionado para a parte mais baixa, e novamente, levantando mais alto, se chocava contra a pele e a carne. O flagelo agora se movia em ritmo devagar e pesado. Muito difícil, né? Que Jesus passou por mim, por você, viu, irmãos? Olha só, não era incomum um condenado morrer no tronco. Os suplícios romanos eram tão brutais que algumas vezes a vítima morria antes da crucificação. Invariavelmente a vítima suplicava, desmaiava de dor, era reanimada com porções de água e sal. Essas torturas provocavam dor após dor para manter a vítima consciente e ela pudesse sofrer tanto quanto fosse possível.
o encarregado da tortura, esperava, era sua responsabilidade parar a disciplina se ele pensasse que o culpado não pudesse se reanimar. A humilhação pública, zombaria, brutalidade. Jesus é levado a seguir. Os soldados do governador, levando Jesus para o petróleo, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes. Cobriram com um manto de escarlate. Aí eu te pergunto, já viu aquelas feridas, meu amado irmão, que quando você está machucado aí, meu querido amigo que ouve esse vídeo, está assistindo, já viu aquelas feridas que quando você põe um pano em cima ou você põe uma vestimenta e ela gruda quando você vai tirar? Meu Deus do céu, que dor terrível, não é verdade? Volta a sangrar. Jesus agora está todo fragelado, machucado, arrebentado, ferido, dilacerado. Eles pegam essa capa de escarlate e veste agora Jesus. Essa capa, ela vai fazer uma função como se ela estancasse as feridas, mas ela agora vai grudar naqueles sangue que estão ali, naquelas feridas que estão abertas. Eles não se contentam, eles pegam uma coroa de espinho, puseram-la na cabeça e na mão direita um caniço. E, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Qual que era a mentalidade deles nesse momento? Quando eles colocam essa capa de escarlate, colocam essa coroa de espinho, espinho que chegava aproximadamente entre 4 a 7 centímetros de tamanho e perfurava até o crânio. Muitos carpinteiros usavam esse escravo, ou pregos, como pode ser dito, na carpintaria, de tamanha rigidez que tinha isso. Então agora eles pegam esses espinhos, tá certo? Coloca na cabeça do mestre para simbolizar como se ele fosse um vestimento de escarlate, uma veste real, a coroa de um rei, e eles pegam esse caniço para como se simbolizasse assim o bastão, né? O cajado que um rei leva. Então a objeção, o sentido da colocação disso era humilhar o mestre Jesus, tá certo? Mas quando isso acontece, Jesus ele sofre muito, irmãos. Jesus ele sofre demais. Mas havia um objetivo naquela época, porque a crucificação era vista como algo comum para aqueles que viviam sob o domínio de Roma. Talvez seja por isso, né? Até o escritor coloca isso no livro, que talvez seja por isso que os escritores do Evangelho não dão pouco detalhe da caminhada final de Jesus ao local da execução. Tá? Eles conduziam Jesus e até que Jesus agora ele está com uma situação muito difícil, né? João escreve: tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário. Mateus, Marcos e Lucas, entretanto, nos dão um interessante detalhe. Aí eles colocam lá: e saíram e encontraram um sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram-lhe a carregar-lhe a cruz. Por que eles fizeram isso? Porque Jesus não estava mais suportando. Então esse Simão, o sirineu, acabou ajudando a Jesus a levar a cruz. Mas o condenado saía em desfile da prisão ao local da execução. O governo romano queria que o máximo de pessoas visse sua justiça. Assim, seguindo um modelo pré-estabelecido, Jesus teria desfilado através das ruas de Jerusalém para o local da execução. Para pensar comigo aí, meu irmão. Quantas vezes aí eu vou usar um termo bem assim simples, detalhado, tá?
Imagine aí você aí com aquele calo, aquela unha encravada, com dificuldade de andar, uma ferpa que entra na sua mão, um cisco que cai nos seus olhos. Tantos outros detalhes que eu poderia dar que dificultam a sua caminhada. Agora imagine Jesus, espancado, ferido, sangrando. Jesus se arrastou através da mais longa caminhada da sua vida. Pelas estreitas ruas de Jerusalém, repletas de peregrinos para a Páscoa, que compravam e vendiam as poucas horas que antecediam o Shabat ou o sábado, quando todo o comércio cessava. A caminhada de Jesus para a cruz é chamada com frequência de Via Dolorosa, o caminho da tristeza. É difícil falar sobre a crucificação, viu, irmãos? Eu começo a meditar o que aconteceu. Jesus foi torturado e espancado tão duramente que sucumbiu-se o peso da cruz transversal que tinha de carregar, incapaz de prosseguir, uma madeira muito pesada para ele suportar. Aí, misericordiamente, um homem da multidão se prontificou a ajudá-lo a carregar a cruz. Simão, de Cirineu, um desconhecido homem da África, será imortalizado para sempre como o homem que ajudou Jesus a carregar o peso do madeiro, mas ninguém poderia ajudá-lo a suportar o peso da cruz. Isaías 53:12 diz: porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Jesus, ele passa um dos dias mais escuros de todos os dias. A crucificação, ela era muito brutal, meus irmãos. Muito brutal mesmo. De forma tão violenta que é difícil até de expressar. Difícil até de expressar. Eu quero deixar aqui mais uma frase para vocês, para que vocês possam entender o tamanho do preço que Jesus pagou pela sua história. Eu acredito que poucas pessoas vão conseguir chegar nesses minutos que eu estou aqui dizendo. Mas se você chegou até aqui, meu irmão, eu quero te dizer que você está valorizando aquilo que Deus fez para com a sua vida. Muito obrigado por você estar comigo até esses minutos agora. Você vai ser enriquecido pela presença de Jesus a partir de hoje com este vídeo. Jesus vai mudar a sua forma de pensar e valorizar cada dia mais a sua vida de uma maneira muito mais especial. Século antes de Cristo suportasse o horror da crucificação, os persas usavam a cruz para matar os condenados. Olha só, os persas cultuavam os Muzid, o deus da terra. Entretanto, eles acreditavam que nenhum sangue de criminoso pudesse contaminar a terra pela morte da vítima. Assim, para evitar a contaminação, planejaram um engenhoso plano em que a vítima pudesse ser erguida da pura, entre aspas, terra e morrer naquela posição. O corpo poderia ser removido sem mesmo tocar a terra. Então, manter a terra pura. Esse método de execução foi passado aos egípcios e por fim aos romanos, que adotaram e aperfeiçoaram essa forma. O carrasco colocou a trava atrás de Jesus e o derrubou rapidamente no chão, segurando seu braço e empurrando para trás. Tão logo Jesus pôde perceber, a trava estava ajustada na parte de trás de seu pescoço e cada lado seu, os soldados se mantinham ajoelhados sobre os cotovelos. Irmãos, é muito difícil. Eu vou até pular aqui a parte aqui, irmãos, porque fala de como foi pregado. Eu quero aqui
difícil falarmos. Jesus ficou pendurado na cruz por 6 horas. Cada respiração conduzia-o para mais perto da morte. Agora entendemos por que ele orou no Getsemane para passar de mim este cálice. Traído e abandonado pelos amigos, falsamente acusado, humilhado publicamente, desfigurado pelo espancamento, espinho cravado na sua fronte, crucificado como um criminoso comum, Jesus suportou a dor além de nossa compreensão. Podemos saber que ele aceitou esse caminho do começo. Ele nasceu para morrer na cruz. A sombra da cruz o seguiu do ventre de sua mãe ao túmulo. Jesus suportou a morte de cruz por amor da nossa história. Mas a palavra de Deus diz que ele foi morto. E ele grita: Pai, e está consumado. Quando ele grita Pai, e está consumado, ele está dizendo: Pai, a dívida foi paga. Eita, olha só, se você ficou no vídeo aqui comigo até o final, olha que Jesus está dizendo para você: está consumado, a dívida foi paga, como dizia naquela época, tetelestai, ou seja, a dívida foi paga, não deve mais nada. Aí Jesus disse: ei, consumado está. Aleluia. Agora passa 3 dias, Jesus ressuscitou, não está mais entre os mortos, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Jesus te ama, meu irmão. Você é uma joia preciosa na mão do Deus Altíssimo, mão do Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe desde agora e para todo o sempre. Quero eu deixar esta palavra com você que diz: Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus te escolheu. Que Deus te abençoe. Fique com o encerramento desta série sobre Jesus, porque ele foi morto, mas ressuscitou ao 3º dia por resgate da sua alma. Fique com essa humilde palavra. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja. Deixe o seu like, compartilhe, irmão, esse vídeo é de grande importância. Se inscreva e ative o sininho. Que Deus te abençoe, hoje, amanhã e sempre.